Olá, meus amigos e amigas! Meu nome é Fernando Neri e vocês estão no canal Filósofo dos Livros. E hoje eu quero falar dessa delícia, Os Barcos de Papel, do autor brasileiro José Maviel Monteiro. Olha só que capa interessante da série Vagalume. Crianças, morcegos, na contracapa também vemos crianças. E isso já dá uma ideia que é um livro que vai trazer aventuras. Veja bem o formato. Temos aventuras bem interessantes de 4 garotos. Mas, antes de falar dessa obra maravilhosa, que eu poderia resumir numa palavra: delícia. Delícia de ler. Eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram da minha primeira live. Eu fui fazer um teste com equipamentos, porque eu queria realmente gravar uma live para vocês. E acabou que o teste virou uma live oficial. Foram poucas pessoas, é verdade, 5. Mas foram 5 pessoas que valeram por milhões. Porque nós conversamos, não tinha um tema assim preparado, mas falamos de leitura de gibis, de livros, falamos de literatura nacional, enfim. Foi uma conversa agradabilíssima. E se você não participou, eu deixei gravada essa live para que vocês assistam. Então não percam. Vai lá aqui e assiste. Aliás, eu vou deixar até aqui nos cards para facilitar a vida de vocês. Mas voltando agora ao livro de hoje, que é Os Barcos de Papel, do José Maviel Monteiro. Eu conhecia a série Vagalume. Afinal, quem não conhece a série Vagalume? Uma série que foi responsável por despertar o gosto pela leitura em várias pessoas. E é uma série que tem perdurado por gerações. Às vezes alguns livros somem do catálogo, mas a série Vagalume, ela está aí forte, gerando um espírito de saudade, nostalgia. E as pessoas, em sua maioria, sempre se recordam dessas obras com um grande carinho. Eu não conheci o livro em questão. Foi a indicação de uma inscrita. E graças a Deus que ela me indicou esse livro, porque amei, 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 amei. José Maviel Monteiro, infelizmente falecido, escrevia muito bem. Ele tem um jeito assim de fazer com que você visualize o cenário, sabe? A narrativa dele desperta em nós cheiros, gostos, imagens. Ele tem uma maneira assim muito viva de se expressar. Eu diria que esse é um livro que ele estimula a imaginação e a criatividade. É verdade que não tem muitas reflexões filosóficas, especialmente para pessoas que querem grandes raciocínios, refletir sobre temas abstratos, mas a questão da vivacidade, do sensorial é muito forte e eu vejo isso como algo bastante positivo. A história é a seguinte: 2 garotos, Miguel e André, que são irmãos, recebem presente dos seus pais, que seria o quê? Barcos. Lembramos que é um livro que a história se passa num tempo antes do celular, antes da internet. Então essas crianças, elas se divertiam com esses tipos de brinquedos, brinquedos movidos a pilha. Miguel e André resolvem levar os seus barcos para um rio para vê-los navegar e chamam o seu amigo Josué. Os 3 estão ali brincando, de repente eles se sentem observados. Quem estava observando esses garotos? Quito, um garoto um pouco mais pobre. Quito, ele fica maravilhado com os brinquedos, mas ao mesmo tempo ele mostra para esses garotos que existe algo legal em produzir os seus próprios brinquedos. E eles veem lá o barco do Quito, que era feito de
tamancos ou outros objetos. O Quito era aquele menino que não tinha condições de comprar os seus brinquedos, mas ele inventava, criava, catava um pedaço de papel aqui, um pedaço de madeira ali, e ele ia fazendo seus brinquedos, já que não tinha verdadeiramente as condições financeiras para comprar. Rola um certo preconceito desses meninos um pouquinho de classe, digamos, média, em relação a Quito. Eles acham que o Quito vai roubar os brinquedos, mas eu até compreendo essa situação, especialmente naquela época, porque eu fui garoto também antes da internet, e eu me lembro muito bem que quando a gente via uma criança mais pobre, a gente tinha aquela coisa, cuidado, ele pode nos roubar, pegar os nossos brinquedos. E ao mesmo tempo que a gente refletia esse tipo de preconceito, a gente sofria esse preconceito dos alunos, melhor dizer, das crianças mais velhas. Eu pensei nos alunos porque a maioria dos preconceitos eram vividos dentro da escola. Essa é a grande questão. Mas assim, as pessoas que tinham uma condição melhor me via como mais pobre, então achava que eu queria roubar. E eu, por minha vez, reproduzia esses preconceitos. Então, eu falei que não era um livro tão reflexivo, mas aí é um tema para refletir essa diferença das classes sociais que geram preconceito. O mais rico tem preconceito em relação aos pobres. Mas, continuando. Os meninos encontram o Quito fica maravilhado, acaba que o Quito conquista a amizade do Miguel, do André e do Josué, e o Quito propõe um novo lugar para brincar, que seria um lago num local um pouco mais distante. Naquele dia já era tarde, então eles marcam para um sábado. No sábado eles se encontram, brincam nesse lago, só que um deles descobre a entrada para uma caverna que era desconhecida. Nisso, esse menino que descobre, eu não vou dar muitos detalhes, ele acaba levando os outros para conhecer a caverna. Na realidade, o menino que descobre se chama Josué. Eu não ia falar, mas acho que isso não é spoiler, então não tem problema. Josué descobre. Josué ele é apelidado pelos garotos de O Cientista, porque ele gosta de pesquisar coisas sobre animais, insetos. E foi essa curiosidade que fez com que ele descobrisse essa caverna. O Josué, então, mostra a entrada dessa caverna para o Miguel, para o André e para o Quito. E eles entram na caverna. Só que não muito atentos, o que acontece? Eles se perdem lá dentro e não conseguem voltar. Paralelamente a isso, o óbvio acontece. Os pais começam a ficar preocupados, chamam a polícia, ocorre uma equipe de resgate indo ao local para saber o que está acontecendo com os meninos. Eles têm grandes dificuldades para encontrá-los. Enquanto isso, os meninos vão vivendo uma certa aventura na caverna que envolve morcegos, medos de animais, medo de não serem encontrados, a questão da sobrevivência, de como se virar, como fazer alimentos, etc., como matar a sede. E para piorar um pouquinho a situação e ao mesmo tempo tornar a trama interessante, os meninos são encontrados primeiro por uma dupla de ladrões que se aproveita da situação para pedir um resgate de 30 milhões de cruzeiros. Quem viveu naquela época sabe que 30 milhões de cruzeiro não era uma grana fácil de se conseguir, especialmente levando em conta que Quito era pobre, Miguel, André e Josué eram de uma classe média, mas não eram ricos para ter essa grana. E aí, eu não posso mais dar detalhes do enredo. Porque o livro chama-se Os Barcos de Papel, sendo que os barcos que nós vimos até agora eram movidos a pilha ou eram de madeiras. Isso é algo que eu não posso contar para vocês. Terão que descobrir lendo a obra. E é bem interessante a relação do título com esse fato que ocorre nessa trama da série Vagalume. Gente,
eu não tenho mais nada para falar, ou melhor, teria muitas coisas para falar, mas sabe aquela coisa de não dar o spoiler e de querer estimular a curiosidade de vocês, vou aqui me manter em segredo. E termino me despedindo, pedindo um grande favor. Se inscreve no canal e ative o sininho para receber as notificações. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!